E aí, pessoal? E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos. Isso aí, voltamos depois desse período de recesso na plataforma, nas redes. Estamos aqui retornando com as nossas aulas e, como prometido, ele chegou. Napoleão Bonaparte. Ainda estamos em uma das fases da Revolução Francesa. Pelo menos alguns historiadores compreendem como o período napoleônico como uma fase da Revolução Francesa. Porém, há outros que defendem a ideia que o período napoleônico ele é completamente diferente daquilo que foi a Revolução Francesa. Não mais um desdobramento, mas sim um momento diferenciado. Até porque nós estamos falando de um cara que vai virar imperador da França. E eu quero lembrar vocês que na Revolução Francesa, em um dado momento, o rei ele é morto. Até uma tentativa na primeira fase da Revolução para que o rei governasse, não é? Só que governasse obedecendo uma constituição, obedecendo a um parlamento. O que o rei Luís XVI não vai topar, vai conspirar contra a França e será preso por causa disso. Lembra disso? Lembra das nossas aulas falando sobre isso? Então, bem, tá aqui uma cena da coroação de Napoleão Bonaparte. E é interessante destacar nessa imagem que o próprio Napoleão ele vai colocar a coroa na cabeça dele. O que era diferente, né? Era uma situação meio complicada, porque quem na verdade depositava a coroa sobre a cabeça do futuro rei era o bispo, né? Era o papa. E aqui no caso o próprio Napoleão ele pega a coroa e coloca na cabeça dele como uma demonstração da separação entre o poder terreno, né, e o poder da igreja, o poder espiritual, digamos assim, né? Bem, vamos aqui então ver as origens do Napoleão Bonaparte. O Napoleão, ele nasceu na Córcega em 15 de agosto de 1769. Ele era de uma família da pequena nobreza, então ele de uma certa forma ele era sim ligado à nobreza. De repente, por isso que mais na frente ele vai de repente até usar isso como argumento para ser nomeado imperador, né? Mas enfim, uma nobreza pequena, não chega a ser um nobre de alto escalão, um nobre de tamanha importância, mas era alguém de nome, alguém de relevância, né? Tinha ali a sua família tinha ali um contato com a casa real, com a família real, né? Cursou a escola militar, tornou-se oficial de artilharia no início da Revolução Francesa, ou seja, ele participou da Revolução Francesa. Ah, os oficiais franceses vindos da nobreza fugiram diante da Revolução, abrindo vagas no oficialato a jovens militares dispostos a apoiar a burguesia. Vocês lembram que no início da Revolução Francesa teve um período chamado de O Grande Medo, né? Tem o Grande Medo no início da Revolução Francesa e tem o Terror Jacobino, que é lá no governo dos jacobinos. Não confundam, tá? São duas coisas diferentes. No período do Grande Medo, início da Revolução Francesa, muitos nobres fugiram. E nobres que eram pertencentes ao exército. Eles fugiram por quê? Porque as suas propriedades estavam sendo invadidas e alguns desses nobres foram inclusive assassinados por camponeses. Então, essa galera que fugiu, os emigrados, como eram chamados, essa galera que fugiu da França com medo dessa caça, verdadeira caça aos nobres, deixaram vagas abertas na carreira militar. Né? Os caras fugiram, ficou uma vaga lá aberta. E aí, por isso que o Napoleão Bonaparte, tão novo, ele consegue crescer no exército. Assim, consegue se transformar num jovem oficial, não é? Um oficial de artilharia, diga-se de passagem. Napoleão ele construiu boas relações políticas, sendo amigo do irmão do líder jacobino Robespierre. Então ele era amiguinho ali do irmão do Robespierre. Robespierre, que é o líder dos jacobinos, que vai assumir o poder na França no período jacobino que nós já estudamos na Revolução Francesa. Então aí o Napoleão era um cara influente, um cara que tinha amizades ali naquele meio político.
Em 1793, ele comandou e garantiu a defesa da cidade de Toulon, ameaçada pelas forças contra-revolucionárias. Então, o Napoleão ele protegeu com o seu exército, com as suas tropas, ele defendeu, ele protegeu a cidade de Toulon, uma cidade francesa. Toulon, parece aquela. Parece não, né? É relativo àquela marca de roupa, Toulon, então. Protegeu a cidade de Toulon contra as forças contra-revolucionárias. Quem são as forças contra-revolucionárias? Vamos lembrar, estou aqui para lembrar vocês, né? Nós vimos nas últimas aulas sobre a Revolução Francesa. As forças contra-revolucionárias eram uma aliança entre países vizinhos à França e que eram países absolutistas, de monarquia absolutista. Esses países se uniram para quê? Para invadir a França. Invadir a França e derrubar esse governo da Revolução Francesa. Ok? Então Napoleão protegeu a França, protegeu nesse caso aqui nesse episódio a cidade de Toulon da invasão de países vizinhos que queriam acabar com a Revolução Francesa. Ou seja, o Napoleão Bonaparte ele é um apoiador da Revolução Francesa, ele está do lado da Revolução Francesa. O sucesso militar permitiu a sua promoção a general com apenas 24 anos de idade. Com 24 anos de um rapazinho, o Napoleão ele já era general do exército francês. Olha só que carreira meteórica. A queda dos jacobinos levou à prisão de Napoleão. Lembrem-se que nós temos lá a fase da monarquia constitucional, que eles tentam fazer com que o rei governe, mas obedecendo à Constituição, aí isso não dá certo, aí entra a Convenção Nacional, governada pelos girondinos, os jacobinos dão um golpe, assumem. Aí tem uma galera que não gosta dos jacobinos, até porque os jacobinos fizeram uma arruaça na França, com várias mortes, várias decapitações, várias cabeças cortadas em praça pública, que esse aí é conhecido como o período do terror jacobino. Só que os jacobinos vão sofrer um golpe. Eles vão ser derrubados do poder e vai passar a funcionar um governo chamado diretório. E nessa fase que o governo jacobino cai, e o Robespierre é preso, o Napoleão vai ser preso também. Né? A diferença é que o Robespierre vai ser morto, ele vai ser decapitado, né, na guilhotina. O Napoleão fica lá na cadeia, ele fica lá preso e ele vai voltar, não é? Bem, então levou à prisão de Napoleão, mas ele logo foi convocado pelo diretório para conter as revoltas em Paris, enviado para lutar no exterior. Venceu os austríacos na campanha da Itália, ocupou o Egito e derrotou os turcos na Síria. Então, o que aconteceu? O diretório assumiu o poder, cortaram a cabeça do Robespierre, só que os países vizinhos de monarquia absolutista ainda queriam invadir a França. Quem vai proteger a França? O famoso Napoleão Bonaparte, herói de guerra francês, não é? Um cara muito prestigiado pelos franceses, ele é visto como um herói nacional praticamente. E aí eles chamam o Napoleão, tiram o Napoleão da cadeia e falam, ó, é o seguinte, você tá livre, pode voltar a assumir o posto de general, mas ajuda nós aí, protege a gente. E aí o Napoleão vai ter todo esse sucesso, né? Vai fazer uma campanha militar contra os austríacos, vai pro Egito. Inclusive nessa época, quando Napoleão vai pro Egito, que ele vai chamar um monte de estudiosos, arqueólogos, paleontólogos, vai chamar um monte de galera assim das artes, das ciências, para poder fazer uma grande pesquisa no Egito, nas pirâmides e tudo mais. E aí, é nessa época, se não me falha a memória, é nessa época de Napoleão Bonaparte que eles vão descobrir a tumba de Tutankhamon, não é? A múmia de Tutankhamon vai ser descoberta nessa época aí, da campanha militar do Napoleão Bonaparte lá no Egito. Diz inclusive que foi por causa do exército de Napoleão Bonaparte que a esfinge, aquela estátua lá em frente às pirâmides do Egito, que a esfinge perdeu o nariz dela, foi por causa de um tiro de bala de canhão. Mas alguns falam que isso é lenda, que não é verdade, que não foi culpa do Napoleão. Voltando das vitórias
né? No Egito, na Síria, na Itália. E o Napoleão ele vai retornar à França como um herói e encontrou o país abalado pela corrupção e pela anarquia do diretório. O diretório fez uma lenha na política francesa, estava tudo uma bagunça, e aí Napoleão vai se juntar com outros líderes da alta burguesia, vai se juntar a dois membros do governo do diretório, que também estavam insatisfeitos com aquela situação, que é o Sieyès e o Roger Ducos, ou Ducos, não sei pronunciar em francês, para instituir o golpe do 18 de Brumário. Então aí em 1799, Napoleão Bonaparte, apoiado por Roger Ducos e Sieyès, eles dão um golpe no diretório, derrubam o governo do diretório e vão formar um novo governo. Esse golpe é o chamado golpe do 18 de Brumário. Recebe esse nome 18 de Brumário porque, de acordo com o calendário da Revolução, o dia do golpe era o dia 18 do mês de Brumário, que é um calendário da Revolução. Diga-se de passagem, Napoleão Bonaparte vai acabar com esse calendário, inclusive voltando a ser utilizado o calendário gregoriano, o calendário cristão católico, com os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tudo normal, né? E aí começa a primeira fase do governo do Napoleão Bonaparte, conhecido como consulado. E durante o governo dele nós vamos ver outras duas fases, que é o Império Napoleônico, né, o Império de Napoleão, o governo que é como característica principal a expansão das fronteiras da França, e a terceira fase, que é o governo dos 100 dias, que eu vou explicar daqui a pouquinho por que governo dos 100 dias. Vamos começar com o consulado. Das três partes, primeira, consulado, né? Governo do consulado, ele vai durar entre os anos de 1799, que é o ano do golpe, né? E 1804. Então vai durar aí 5 anos, mais ou menos, dependendo do mês e tudo mais. O diretório deu lugar ao consulado formado por 3 cônsules. Esse é o nome do cargo, né? Não é presidente, não é prefeito, não é governador, não é primeiro-ministro. O nome do cargo de governo na França, na fase do consulado, é cônsul, ok? E aí nós temos 1, 2, 3 cônsuls, ou cônsules, que é o plural de cônsul, né? 3 cônsules, que é o Napoleão, o Sieyès e o Ducos, ok? Esses 3 caras vão governar juntos a França durante um período, tá? Em 1802, Napoleão tornou-se o primeiro cônsul, ou seja, ele vai assumir um papel de destaque entre os 3, né? Ele vai ser o principal dos 3 cônsules. E aí, em 1804, o Napoleão vai se tornar cônsul vitalício, ou seja, ele vai governar a França até morrer. Não vai ter eleição, não vai ter nada. Ele vai governar a França, né, enquanto ele estiver vivo. Apesar de ter sido mantido o parlamento, né, que é um grupo de deputados e tudo mais, de políticos, caracterizou-se, então, uma ditadura na França, porque se não tem eleição, o cara governa até a morte, né, não pode ser trocado. E, enfim, o parlamento está ali, mas aí não pode nomear um presidente novo e tudo mais. É uma ditadura, não é? Já que Napoleão ele também conseguiu centralizar o poder em suas mãos. Então todo o poder estava nas mãos do Napoleão, como se fosse um rei absolutista, só que aquele não é rei, ele é um cônsul, e um cônsul vitalício, tá? Bem, continuando aqui, vamos ver as características desse governo, as características do consulado. Primeira característica, reforma econômica, tá? O que vai acontecer na reforma econômica? O Napoleão ele vai criar o Banco da França. Faz uma comparação aqui. Aqui no Brasil nós temos o Banco do Brasil. É um banco que pertence ao governo brasileiro. Não é igual o Bradesco, o Itaú,
né, o Santander, que são bancos privados, são bancos particulares, cujo proprietário, presidente, é um indivíduo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, de investidores. É um banco estatal, é um banco que pertence ao governo, é o Banco da França. Ele vai ser criado em 1800. E também vai ser criada a moeda francesa, o franco, não é? Uma moeda de circulação nacional. Também vai acontecer nessa reforma econômica o controle da inflação. O que é inflação? A inflação é a alta dos preços, né? O valor dos salários ficam congelados, os preços ficam nas alturas e as pessoas não conseguem comprar porque a sua renda não aumentou, mas o valor do produto sim. Isso é inflação. Então ele vai controlar a inflação, esse aumento do valor dos preços dos produtos, vai incentivar a agricultura e também a indústria, vai realizar obras públicas de infraestrutura, como construção de portos, estradas, né? E aí essas construções públicas têm por objetivo facilitar o comércio, facilitar o escoamento de produtos, a venda de produtos por toda a França. Uma outra reforma que ele vai fazer é a reforma administrativa, que foi a centralização administrativa, com a nomeação de funcionários de confiança de Napoleão para os principais cargos públicos e fortalecimento da arrecadação de impostos. Então, arrecadação de impostos feita de uma forma mais organizada, não é? Uma administração pública feita com pessoas da confiança dele, indicadas por ele, que é uma prática inclusive comum até os nossos dias. Reforma educacional. O Estado passou a controlar a educação pública virou papel do governo, do Estado, criando escolas primárias, secundárias, que eram chamadas de liceus, e de ensino superior também. O objetivo era formar um corpo de cidadãos obedientes e funcionários prontos a servir ao governo. Então, educação para que o povo possa trabalhar, né? Ser uma boa mão de obra para trabalhar nas indústrias e por aí vai. A Concordata de 1801, que foi um acordo entre o governo de Napoleão e a Igreja Católica. O Estado passou a nomear os bispos em troca da proteção ao clero e a aceitação do catolicismo como religião da maioria dos franceses. É importante ressaltar que foi mantida a liberdade de culto. A Igreja Católica vai ter um destaque no governo, mas a liberdade de culto ela é mantida na França. Tá? E há ali um acordo entre Napoleão e a Igreja Católica. O governo passa a indicar quem serão os bispos da Igreja Católica. A Igreja Católica cede, né? Tipo, tudo bem, pode indicar os nossos bispos, mas contanto que você nos proteja. Vem aí um Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico era um conjunto de leis, né? Inspirado no direito romano. Ele regulava as relações sociais, garantindo as conquistas burguesas e os princípios básicos, ok, do povo. Então, aquilo que era o maior temor dos burgueses, que eram as suas liberdades individuais, garantia de livre comércio, de vender, comprar, produzir e tudo mais, está lá garantido. Por que é importante o Código Civil Napoleônico? Porque antes disso, os nobres tinham privilégios e os burgueses não. Os burgueses queriam direitos, seus direitos civis assegurados, como igualdade jurídica, que está aqui, né? É o segundo tópico aqui, igualdade jurídica, igualdade de liberdade individual, para praticar, para liberdade individual no sentido de liberdade religiosa, de comércio, por aí vai. Defesa da propriedade e do capital, porém com proibição de greves, né? Matrimônio civil separado do religioso. Então, a pessoa que quer casar, não é obrigada a casar na igreja católica, ela pode casar em qualquer outra igreja, até porque vai haver o registro civil do matrimônio. A igreja não fica mais responsável em fazer lá as certidões de casamento das pessoas. Elas podem fazer pelo governo, que é o que nós temos até hoje, inclusive, né? Para casar, a gente fala o quê? Tem um casamento civil e um casamento religioso. Tem gente que casa só no civil, por não ter religião, por não ter nenhuma afetividade com nenhuma religião,
a pessoa não quer casar religioso, casa só civil, que é um casamento reconhecido, né? Reconhecido pelo governo. E o restabelecimento da escravidão nas colônias. Volta a escravidão nas colônias. Fazer o quê, né? Os jacobinos tinham proibido a escravidão no governo deles, a escravidão nas colônias. Napoleão ele era aliado aos jacobinos, mas aí ele meio que não vai seguir a orientação jacobina. Ok. Proibição de greves e de organização de trabalhadores, ou seja, sindicatos de trabalhadores não pode ter. Bem, apesar de algumas controvérsias, esse Código Civil Napoleônico ele é muito importante pela questão da garantia dos direitos civis, da liberdade jurídica, igualdade jurídica de direitos civis e por aí vai. Em suma, né, resumindo, o Código Civil Napoleônico é uma das principais inspirações para o direito nos séculos posteriores. Temas como propriedade, contrato, responsabilidade civil, bem como direito de família, das sucessões, presentes no Código francês, acabaram sendo abarcados por grande parte das das constituições e códigos dos países capitalistas ocidentais. O Brasil não ficou de fora. O Brasil possui seus códigos muito parecidos com o que é o Código Civil Napoleônico. E você, aluno do 8º ano que quer fazer faculdade de Direito futuramente, você vai dar de cara com essas matérias aqui. Bem, política externa. Como funcionou a política externa napoleônica? O Napoleão ele derrotou a segunda coligação, que era uma frente militar absolutista de países europeus. Assinou com a Inglaterra a Paz de Amiens, em 1802, obtendo o controle da região da Itália, da região italiana, incluindo os estados pontífices, que eram estados pertencentes à Igreja Católica, bem como da Espanha, Suíça e Holanda. Além disso, Napoleão restabeleceu a escravidão nas colônias que nós já vimos lá em cima. Então, essa política externa napoleônica, o Napoleão conseguiu derrotar aquela série de invasões que ele, desde os 24 anos de idade, desde que ele era general do exército francês no governo dos jacobinos e do diretório, que ele já enfrentava essas forças estrangeiras. Então ele vai fazer um acordo com a Inglaterra, vai conseguir ocupar vários territórios nesse período, né, como retribuição desse acordo. E aí começa a expansão de Napoleão em cima de outros países. A Itália, como vocês podem perceber, Itália, Suíça, Holanda e Espanha são os primeiros. E aí, em 1804, termina o consulado e começa uma nova fase do governo de Napoleão Bonaparte, que é o período do Império Napoleônico. Como é que Napoleão Bonaparte conseguiu convencer os franceses de que ele poderia sim ser um imperador? Bem, foi feito um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta popular. O povo é consultado, o povo vai para as urnas para poder decidir, tomar uma decisão, fazer uma votação. E nessa consulta popular, o plebiscito, o que estava sendo perguntado era com relação à restauração da monarquia, tá? Então, o povo, digamos assim, vai decidir o retorno da monarquia. E Bonaparte vai se tornar Napoleão I. O objetivo era anular os movimentos favoráveis à dinastia dos Bourbons. Quem era a dinastia dos Bourbons? Era a família do falecido rei Luís XVI. Então, é através disso que Napoleão vai convencer os demais que ele deve ser imperador. Ele falou assim, ó, é o seguinte, o povo quer que a monarquia volte. Só que quem está se mobilizando para voltar são os Bourbons, são os familiares do rei Luís XVI, que foi morto na Revolução Francesa, acusado de traição, inclusive. Não é? Vamos fazer o seguinte, vocês querem que volte a monarquia? Mas não seria legal os Bourbons voltar. Querem que eu seja imperador então? A monarquia volta e eu sou o monarca de vocês. Ah, então tá beleza. Então o pessoal concordou. Apesar do Napoleão ter convidado o Papa para coroação, o próprio Napoleão o próprio Napoleão colocou a coroa na cabeça dele, demonstrando que ele não iria se submeter à igreja. Características desse governo, do Império.
guerras externas, né? São conflitos com países vizinhos. E a vitória de Napoleão sobre a terceira coligação. Venceu a segunda, venceu a terceira, com destaque para o apoio da Espanha e a derrota para a Inglaterra na Batalha Naval de Trafalgar. Confederação do Reno. Com o apoio dos príncipes alemães, Napoleão dissolveu o Sacro Império Romano Germânico, que era um império germânico, né? Um império que era fruto ali do Império Romano, com os germânicos e tudo mais, né? Era o Santo Império Romano Germânico. E ele consegue dissolver, esfarinhar, digamos assim, esse grande império que era o Império Romano Germânico. E aí vários países vão surgir nessa região central da Europa que são oriundos do Império Romano Germânico. E vai espalhar o povo germânico ali na Europa Central, em vários países, como Bavária, como Prússia, e por aí vai, Hamburgo, Hannover, por aí vai. São vários países de origem germânica. Vão ficar espalhados, esse povo vai ficar espalhado em vários países diferentes, e aí mais pra frente, lá pra 1800 e bolinha, esses países vão se unir, vão formar a Alemanha, ok? Bem, então a Confederação do Reno foi uma aliança de Napoleão com príncipes alemães, onde eles dissolveram o Império, o Sacro Império Romano Germânico. Bloqueio continental. Isso aqui é polêmico. Isso aqui foi uma das grandes políticas externas de Napoleão, né? Deixa eu voltar aqui, avancei demais. Meu filho tá gritando lá, tá cantando, tudo bem. Bem, o bloqueio continental é de 1806. E o que foi exatamente o bloqueio continental? Foi a proibição napoleônica ao comércio europeu com a Inglaterra. Sim, o Napoleão, para enfraquecer a Inglaterra, ele vai proibir todos os países do continente europeu a fazer comércio com a Inglaterra. Quero lembrar vocês que a Inglaterra fica na Europa, né? Aquela ilha da Bretanha, onde fica a Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, né? E tem a Irlanda do Norte, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra, que é a Ilha da Bretanha. Aí do lado tem a Irlanda. Tem a Irlanda e a Irlanda do Norte. Bem, então, esse conjunto, né, essa ilha ali da Bretanha, ela não fica no continente, é uma ilha. Mas é uma ilha que pertence à Europa. Não sei se vocês já observaram isso no mapa, mas a Inglaterra ela fica numa ilha. Ok? Pertinho da Europa, mas separada por um canal, por um braço de água do Oceano Atlântico. E aí, o que o Napoleão fez? Ninguém pode mais fazer comércio com a Inglaterra. Que abusado, né? Proibiu todo mundo. E a intenção era enfraquecer a Inglaterra economicamente. Ok? Nesse contexto de proibição dos países europeus a praticar comércio com a Inglaterra, ele vai vencer a quarta e a quinta coligações, exigindo respeito ao bloqueio. Então, lembra que essa coligação, elas são alianças de países vizinhos à França, tentando invadir a França. Já tentavam invadir a França desde o início da Revolução Francesa, né? Então Napoleão consegue vencer. Venceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, agora a quinta. Essas 5 tentativas de invasão da França, Napoleão venceu todas. E quando ele vence a quinta, ele fala: pessoal, fica na moral aí, vocês são patinho pra mim, vocês perdem pra mim direto. Qual é? Eu sou o cara aqui, eu sou o general da parada aqui, tá ligado? E é o seguinte, eu sou tão sinistro que venci vocês 5 vezes, ainda digo mais. Quem fizer negócios econômicos com a Inglaterra, eu vou invadir. Eu aqui vou invadir o país de vocês. O cara botou moral, olha a banca que ele botou. Mas, apesar disso, dessa marra toda de Napoleão, dessa moral toda,
existiam resistências à política do bloqueio continental, pois a base da Europa era agrária, era rural, dependendo economicamente do comércio com a Inglaterra. E as principais resistências contra o bloqueio continental partiu da Espanha, de Portugal e da Rússia, né? Da Espanha, diante de propostas inglesas, né? A Inglaterra sempre fazendo aí proposta com a Espanha, o Napoleão ele acabou invadindo a Espanha e colocou o irmão dele, o José Napoleão, no poder da Espanha em 1808. E aí o que acontece? A Inglaterra também era aliada de Portugal. E ele pensou assim, Napoleão, vou invadir Portugal também. Porém, em 1808, o rei de Portugal deu uma pernada no Napoleão, fugiu com todo mundo, fugiu com mais de, acho que 3.000 pessoas pertencentes ao alto escalão do governo português e fugiram em navios ingleses indo para o Brasil. E aí o Brasil, nessa época, era colônia de Portugal. E o Brasil passou a ser vice-reino de Portugal. Não, era vice-reino antes. Era vice-reino antes. Se tornou de colônia, se transformou na capital do Império Ultramarino Português. Lembrei o nome, viu? Virou a capital do Império de Portugal, porque o rei agora estava no Brasil, o rei de Portugal estava no Brasil, governando todo o seu reino direto do Brasil. Quando eu falo todo o seu reino, não é só Portugal não, tá? Portugal ficou na mão de Napoleão, mas o rei de Portugal ainda tinha o Brasil, enorme, né? Ainda tinha regiões na China, regiões no Oriente Médio, regiões em vários lugares do mundo que eram pertencentes a Portugal, ok? Isso Napoleão não conseguiu botar a mão, sólida do territóriozinho de Portugal ali dentro da Europa, na Península Ibérica. Bem, diante da invasão francesa, né, o rei fugiu, o rei de Portugal fugiu para o Brasil, assinou a convenção secreta com a Inglaterra, dando facilidades comerciais no Brasil em troca de proteção à marinha inglesa. Então é interessante que aqui no Brasil, quando o rei de Portugal chega, que é o Dom João VI, ele os portos do Brasil para a Inglaterra. O último dos opositores do bloqueio continental é a Rússia. A Rússia tinha aderido ao bloqueio na Paz de Tilsit, em 1807. A Rússia tinha um acordo com a França, porém rompeu o acordo devido a uma crise financeira que ela estava passando em 1810. Aí a Rússia cortou essa relação comercial, esse acordo com a França, né, para praticar comércio com a Inglaterra e sair dessa crise. E aí Napoleão, nesse contexto, vai tentar invadir a Rússia, mas eu vou guardar isso para um outro momento, tá? Avançando aqui, vamos ver no mapa a Europa em 1812 e o apogeu, né, do Império Napoleônico. Tá aqui um mapa da Inglaterra. Esse tracejadinho aqui, ó, é o bloqueio continental, ok? Onde os países não podiam atravessar. Lembra que eu falei da Inglaterra aqui o mapa? Ó, esse aqui, ó, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Reino Unido da Grã-Bretanha, que está aqui, essa é a Grã-Bretanha. E aqui é Irlanda. Ok? Aqui é Irlanda. Aí aqui, na Grã-Bretanha, nós temos Inglaterra, Escócia, País de Gales e aqui em cima a Irlanda. Esse pedaço aqui de terra aqui, ó. Esse pedaço de terra aqui tem esses países. Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra, tá? E aqui é a Irlanda, puramente Irlanda aqui nessa ilha, tá? Ou será que a Irlanda é aqui? Ah, não, desculpa, gente, ó. Irlanda do Norte é aqui, ó. Irlanda do Norte é aqui. E a Irlanda é aqui, perdão, tá? Foi um lapso aqui de memória. Mas nessa época não tinha esse lance de Irlanda do Norte e Sul, não.
Tudo isso aqui era uma coisa só, Irlanda. Depois é que vai ver a divisão entre as Irlandas. Tá, e aí nós temos aqui a França. Tá aqui a França. Tá, o Império Francês. Desse lado aqui nós temos... É sempre bom a gente ver mapa. Eu, pelo menos, quando era moleque, gostava muito de ver mapa, quando era moleque. Aqui é a França, vou mostrar de novo. E aqui é a Espanha. Essa cor creme aqui é Espanha. Aqui, ó, Barcelona fica aqui. Você me pergunta onde é que fica Barcelona. Barcelona tá aqui, né? Aqui, ó, cadê? Uma outra cidade que vocês conhecem muito, que é Madrid, ó. Por causa do Real Madrid, né? Aqui, ó, Madrid fica aqui. Né? Aqui, ó, Gibraltar. E o Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha da África. Olha só. A África é do ladinho da Espanha. Pertinho, vizinhos aqui, ó. No caso aqui é o Marrocos. Se não me engano, é o Marrocos. E aqui tem Portugal. Tá? Então a França é vizinha da Espanha. Aqui nós temos a Itália. A França também é vizinha da Itália. Aqui nós temos a Suíça, nesse contorninho que eu estou fazendo aqui. Suíça. Aqui é a Alemanha, fazendo um vizinho aqui. A Alemanha não existia nessa época. E aqui nós temos os Países Baixos, desse lado aqui. Como Holanda, Luxemburgo. Luxemburgo é um país. Vocês conheciam um país chamado Luxemburgo? Não é só nome de técnico, não, tá? E é isso. Isso aqui é a Europa. E a Rússia está aqui. Que vai haver uma tentativa de invasão mais pra frente, que eu vou explicar depois. Tá legal? Então, nós temos o território da França, os aliados da França, que estão em bege mais clarinho, tá aqui embaixo. E esses aqui em tracejado são territórios anexados à França em 1812. Tá bom? A França estava crescendo, né? Aqui, ó, o Reino da Sardenha, por exemplo, ó. Reino da Sardenha e o Reino da Sicília estão aqui embaixo, aqui próximas à Itália. E aqui Córcega, Córcega pertencendo então à França. Lembrando que Napoleão nasceu em Córcega, na ilha de Córcega. Vamos lá, descendo. Derrota na Rússia. Bem, vocês viram lá em cima que o Napoleão, né, meteu um embargo, né, uma proibição de negócios com a Inglaterra. Né? Portugal e Espanha foram invadidos em função disso, por desrespeitarem esse acordo. E a Rússia andou para a França. O que o Napoleão fez? Vamos invadir a Rússia. Nós já vencemos 5 vezes a aliança de países vizinhos à França na tentativa de invasão à França. Agora nós vamos invadir a Rússia. E detalhe, venceu 5 alianças de países vizinhos na tentativa de invadir a França e fez 2 invasões, que no caso é contra a Espanha e contra Portugal, e com sucesso. A moral de Napoleão está lá em cima. A moral do exército dele está lá em cima. Tipo, nós somos o exército invencível, o exército mais sinistro do mundo. Vamos invadir a Rússia, pronto, acabou. Para obrigar o czar, o rei da Rússia, czar Alexander I, né, a respeitar o bloqueio continental, Napoleão decidiu invadir a Rússia em 1812, com um exército de mais de 500 mil de soldados. Gente, vou repetir um número para vocês. 500 mil de soldados. É muita gente. Você vê assim e pensa, caraca, 500 mil pessoas de uma só vez invadindo a Rússia já era. A Rússia vai perder. E os franceses esperavam que seria uma vitória rápida mesmo. A gente vai acabar com isso rapidinho, vamos invadir a Rússia rapidinho. Incapaz de enfrentar os inimigos, os russos usaram a tática da terra arrasada. Ou seja, destruíram abrigos
e alimentos e recuaram para o interior da Rússia. Eu vou mostrar lá no mapa para vocês como é que funciona isso. Então, o que os russos pensaram? Gente, ferrou. O Napoleão tá chegando. O Napoleão vai acabar com a gente. Tem 500 mil pessoas, soldados, marchando em direção à Rússia. E a Rússia tá aqui, ó. Aqui a Rússia, ó. Tem aqui, ó, Berlim, né? A cidade de Praga pertencia à Rússia nessa época, porque era Perdão, desculpa, gente. A Praga era uma cidade pertencente à Áustria. Desculpa, falei besteira. Tá? Porque é da República Tcheca. Enfim, temos aqui então esse território aqui, ó, pertencente à Rússia. Né? Aqui nós temos o Império Austríaco, o Reino da Prússia, não é Rússia, é Prússia, tá? E por aí vai. Aqui tem o Grão-Ducado de Varsóvia, que é uma região pertencente a um duque. E aí, o que aconteceu? Napoleão juntou seu exército, marcharam em direção à Rússia. O que os russos fizeram? Destruíram tudo que eles possuíam aqui, nessa fronteira aqui com o Grão-Ducado da Varsóvia, com o Império Austríaco e a Prússia, destruíram tudo que eles tinham aqui, arrasaram com tudo, fazendas, campos, tudo, abrigos, casas, cidades, destruíram tudo, queimaram tudo e fugiram para o interior, bem mais para o interior da Rússia. Isso era uma técnica, para quê? Para que quando os franceses chegassem nas principais capitais, eles não iam ter nenhum tipo de recurso para alimentar esse contingente tão grande de soldados, né? As tropas napoleônicas chegaram até a capital Moscou e não encontraram abrigo e nem comida. Os ataques em forma de guerrilha, as deserções e o rigoroso inverno dizimaram os invasores franceses. Então, eles fizeram um sistema de ataques em guerrilha, ou seja, não botaram um galerão para ir bater de frente, não. Eles faziam emboscadas. Armadilhas, né? Eles atacavam pequenos grupos de soldados. Alguns soldados do exército francês, eles não eram franceses, eram de outros países dominados pelos franceses. Eles acabavam desertando do exército francês, se aliando aos russos, né? E o jogador, o 13º jogador, né, da Rússia, que era o frio. O frio rigoroso também foi um grande aliado para matar soldados franceses. E aí, após essa batalha, essa derrota, na verdade, né, que foi em 1813, na Batalha das Nações, ou de Leipzig, o Napoleão ele vai ter o seu exército duramente enfraquecido, né? Então, enfraquecido, em função da batalha lá da Rússia. Napoleão foi derrotado em 1813 na Batalha das Nações, como eu já falei, pela Sexta Coligação, né? Formaram uma sexta coligação para aproveitar esse fracasso do Napoleão para dar o golpe final nele. Em 1814, a França foi invadida, não é? Napoleão renunciou e assinou o Tratado de eu não sei falar, gente, mas eu acho que é Fontainebleau. Fontainebleau, é francês, tem que fazer bico assim. Fontainebleau, né? Sendo exilado com as pessoas da sua confiança na ilha de Elba. Então, o Napoleão, ele não foi morto, a galera respeitou muito ele. Então, o cara era um grande estrategista, um grande estadista, o cara era sinistro. Então, ele foi exilado numa ilha, foi expulso do continente europeu e ficou morando numa ilha chamada Ilha de Elba, que fica no Mar Mediterrâneo. Aí a monarquia na França foi restaurada com Luís XVIII, isso mesmo, descendente ali da família dos Bourbon. Luís XVIII passa a ser então o novo rei da França. Aí você pensa, Napoleão desistiu? Não, Napoleão não desistiu, Napoleão é persistente. Então, em 1815, o Napoleão vai voltar.
Ele vai fugir da ilha. Olha, gente, que loucura. O cara fugiu de uma ilha prisão, uma ilha exílio, né? Menos de um ano depois, o Napoleão voltou à França, aclamado pelo povo e pelos soldados. A galera gostava muito dele, o povo gostava muito dele. O rei Luís XVIII teve que fugir e as forças antifrancesas, porém, reorganizaram-se. O exército napoleônico atacou e foi derrotado pela Sétima Coligação na famosa Batalha de Waterloo, em 1815, na Bélgica. Então, por que o governo dos 100 dias? Porque o Napoleão voltou para a França, né? O rei Luís XVIII fugiu e ele governou a França por 100 dias. E nesses 100 dias foi organizada uma sétima coligação, ou seja, uma sétima aliança entre países vizinhos à França para enfrentar o Napoleão. E aí não teve jeito, Napoleão perdeu a batalha. Napoleão perdeu a guerra. E aí, esse Waterloo, né, onde foi a batalha, é um município do distrito de Niveris, na Bélgica. Né? Nele, parte das tropas da Sétima Coligação, formada por ingleses, belgas e neerlandeses, que são holandeses, né, se encontraram para partirem rumo à França e destruírem Bonaparte. Porém, as tropas francesas se adiantaram para surpreendê-los e evitar o ataque. Mesmo com a ofensiva surpresa de Napoleão, os aliados saíram vencedores devido à chegada das tropas austríacas, que chegaram para reforçar, né, e renovar as forças da coligação. Ao vencer a batalha final, ao lado do marechal prussiano Blücher, o comandante das tropas antinapoleônicas, Arthur Wellesley, decidiu batizá-la como Batalha de Waterloo, por ter como costume nomear as batalhas das quais participava com o nome da cidade onde dormira na noite anterior. Nesse caso, ele dormiu na cidade de Waterloo e deu o nome da Batalha de Waterloo. Ok? Bem, então Napoleão perdeu, né? E foi mais uma vez exilado e ficou em exílio até a sua morte, tá? Bem, consequências da Era Napoleão. A Era Napoleônica teve várias consequências, né? E no início do século XIX, que ficou marcado pela Era Napoleônica, é fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo, né? Entre essas mudanças, entre essas transformações do mundo contemporâneo que nós precisamos compreender, as principais consequências são a contribuição para a crise final do antigo regime. Então, ele contribuiu para que o antigo regime de fato entrasse em crise, né? Nós vamos ver que mais para frente alguns países vão ter outras revoluções de caráter burguesa. A difusão das ideias do liberalismo e do nacionalismo, bases das revoluções liberais de 1820, 30 e 48, que eu acabei de falar das revoluções burguesas, são essas e as datas. E o liberalismo é um conceito político que está presente, muito presente hoje em dia na maioria dos governos, um deles é o Brasil, hoje, né? A contribuição para a consolidação do capitalismo, o incentivo aos movimentos de independência das Américas também ajudou na independência de alguns países na América, como o Brasil, por exemplo, em 1820, e a sua influência na doutrina Monroe, que é a base do imperialismo norte-americano sobre as Américas, né? Essa ideia de que os Estados Unidos ele domina a América para os americanos e tal, isso é uma política que vem como consequência da Era Napoleônica. E é isso, galera, é isso aí. O Napoleão, podemos dar adeus ao Napoleão, né? E tocar o nosso barquinho, tá beleza? Gente, Deus abençoe vocês, se cuidem, tá? Se protejam, tá legal? Não desanimem, por favor. Ano que vem, vamos torcer para que tudo isso volte ao normal e vamos nos adaptando a essa situação ainda. É uma constante adaptação, né? A gente se adapta toda semana, se adapta todo mês e vamos tocando o nosso barquinho, tá bom? Um beijão a todos do professor Carlos Teodoro, até a próxima. Fui, tchau!